Olá, eu sou o Rodrigo Pereira e seja bem-vindo ao canal Articulador. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma história que aconteceu há quase 170 anos antes de Jesus nascer e que uma família ficou marcada para sempre na história de Israel, conseguindo feitos históricos e heróicos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe este conteúdo para não perder nada do que for postado aqui neste canal. Para entendermos essa história, é necessário entendermos o seu contexto. O ano é 168 a.C. e um homem chamado Antíoco Epifânio foi rei da dinastia Seleucida e governou a Síria nesse período. Antíoco Epifânio tinha um grande desejo de implementar a cultura grega no meio do povo judeu. E a primeira coisa que ele fez para conseguir o seu objetivo foi trocar o sumo sacerdote que chamava Onias por um sacerdote da sua confiança chamado Jason. Essa troca aconteceu porque Jason deixou bem claro que era simpatizante da cultura grega e falou para Antíoco Epifânio que o que ele pudesse fazer para contribuir para que a cultura grega fosse implementada no meio do povo de Israel, ele iria fazer. Logo após a troca do sumo sacerdote, Antíoco Epifânio construiu um grande ginásio com uma pista de corrida no meio do povo de Israel. Alguns judeus começaram a se exercitar ali, só que de forma despida. Isso causou grande vergonha aos judeus que eram piedosos e temerosos em Israel. As corridas eram sempre inauguradas com algum tipo de festa pagã, oferecendo sacrifícios aos deuses gregos. Alguns judeus foram obrigados a frequentar teatros gregos, foram obrigados a mudar o seu estilo de roupa para o estilo de roupa grego e também eles foram obrigados a fazer algumas cirurgias para remover as marcas da circuncisão. Antíoco, determinado a cumprir o seu desejo de implementar a cultura grega no meio do povo de Israel, ele escolhe um general chamado Apolônio e lhe dá um exército com 22 mil homens e diz a ele que ele teria 3 missões a fazer. Ele deveria cobrar os impostos do povo de Israel, ele deveria obrigar o povo de Israel a não mais praticar a sua religião e ele também deveria fazer com que a nação de Israel aceitasse a cultura grega, mesmo que para isso Apolônio tivesse que usar a força do seu exército. Os soldados saquearam a cidade, derrubaram as casas e incendiaram a cidade. Vários homens judeus foram mortos, muitas mulheres e crianças foram escravizadas nesse período. Tornou-se crime praticar a circuncisão, guardar o sábado, todas as festas judaicas foram proibidas e eles também eram proibidos de ter qualquer tipo de texto do Antigo Testamento, aos quais, com muita perseguição, muitos desses textos foram destruídos e queimados. Em Jerusalém, os sacrifícios pagãos começaram a ser obrigatórios e um cortejo em honra a Dionísio, que era o deus grego do vinho, também passou a ser obrigatório. No Templo de Jerusalém foi construído um grande altar em comemoração ao deus Sírio. Uma outra coisa que se fez no templo é que todos os animais que eram proibidos pela lei de Moisés estavam sendo oferecidos naquele lugar. E a prostituição passou a ser algo cotidiano e comum dentro do Templo de Israel. Não satisfeito, Antíoco Epifânio enviou um agente real até uma aldeia chamada Modim, que fica a 30 quilômetros de Jerusalém. Nessa cidade morava um sacerdote chamado Matatias. Ele era da turma dos sacerdotes de Joiaribe. Joiaribe foi aquele homem que retornou da Babilônia com Zorobabel. Quando esse agente chegou na cidade de Modim, ele convidou Matatias para que fizesse um sacrifício pagão e que esse sacrifício servisse de exemplo para toda a comunidade. Matatias prontamente logo rejeitou. E um outro homem da cidade de Modim, um outro judeu, deu um passo à frente e disse que iria realizar esse sacrifício. Quando esse outro judeu resolveu a fazer esse sacrifício, Matatias e os seus filhos, enfurecidos, sacaram a espada, mataram esse judeu, mataram o agente real do rei e mataram alguns soldados. Matatias demoliu o altar que foi construído ali em Modim. Ele mais seus 5 filhos e mais alguns simpatizantes da sua cidade fugiram para as montanhas. E foi assim que no ano 167 a.C. deu início à revolta que ficou conhecido como a Revolta dos Macabeus.
Essa revolta foi liderada pelo sacerdote Matatias. Essa família ficou conhecida por dois nomes. O primeiro é Asmoneus. Asmoneus vem do nome de Asmon, que era bisavô de Matatias. E logo em seguida também eles eram chamados de Macabeus. Esse nome foi dado ao seu filho Judas, que significa martelo. Passado algum período da revolta, Matatias ficou com a saúde debilitada. Ele chamou seus 5 filhos e nomeou 2 dos seus filhos para continuar a sua missão. O primeiro foi Simão, a ser administrador, e Judas, que depois veio a ser chamado Judas Macabeu, a ser general do exército. Pouco tempo depois de ter nomeado seus filhos, Matatias veio a falecer. Não satisfeito com essa derrota, Antíoco Epifânio enviou um general chamado Saron para que se estabelecesse na Judéia. Judas Macabeu possuía um exército com poucos homens, completamente despreparados e mal equipados, e mesmo assim ele conseguiu matar o general Saron e fazer com que todas as tropas sírias fossem dissipadas. Não satisfeitos com a derrota, um homem chamado Lísias organizou um exército com 40.000 homens de infantaria e mais 6.000 cavaleiros. Lísias estava tão confiante da vitória que ele chamou alguns mercadores de escravos para que esperasse o final da batalha, a fim de que pegasse todos os cativos e pudessem vender aos mercados estrangeiros. Lísias estava acampado com um exército de 40.000 homens. Judas Macabeu tinha um exército com apenas 3.000 homens. E Judas foi muito inteligente. Ele apareceu de surpresa no acampamento sírio e com apenas 3.000 homens, ele foi capaz de fazer um exército de 40.000 homens fugir da guerra. Revoltado com o que aconteceu, Lísias prepara um exército ainda maior. Agora ele reúne um grupo com cerca de 60.000 homens. Judas Macabeu tem um exército com cerca de 10.000 homens. E nessa batalha, mais uma vez Judas saiu vitorioso. Ele conseguiu fazer com que o seu pequeno exército de 10.000 homens fizesse uma baixa de 5.000 homens no exército sírio e todo o restante do exército fugisse da batalha. Mais uma vez, Judas Macabeu conseguiu uma vitória contra os sírios. A família dos Macabeus dedicaram um grande tempo à guerra e a enfrentar os sírios até que eles obtiveram vitória. O problema disso é que o templo sofreu as suas consequências e ficou praticamente abandonado. A grama havia crescido no pátio do templo, vários utensílios que ficavam dentro do templo foram saqueados e várias portas foram queimadas durante o cerco. Após terem conseguido vitória sobre os sírios, Judas Macabeu entrou dentro do templo de Jerusalém, removeu o altar pagão, providenciou novos utensílios para o templo e a adoração a Deus foi restaurada e o templo naquele dia foi purificado. Isso tudo aconteceu em uma festa que foi celebrada durante 8 dias. Esta festa foi conhecida como Festa da Dedicação ou Festa das Luzes, porque as luzes no templo foram reacendidas novamente. Os judeus hoje a chamam de Hanukkah. Isso tudo aconteceu no ano 164 a.C., exatos 3 anos depois que Antíoco Epifânio profanou o Templo de Jerusalém. E foi assim que a família dos Macabeus deram início a uma revolta, venceram os sírios, purificaram o templo e marcaram o seu nome na história. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações e não esqueça de compartilhar este vídeo e até o próximo!